Olá pessoal, sou o Marcel Urfalian e serei o seu professor na disciplina de Filosofia, em Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, nos debruçaremos sobre uma questão considerada das mais relevantes do nosso século, a relação homem e natureza-meio ambiente. A forma como construímos nosso modo de vida permitirá que nossa vida possa continuar? Alguns pensam que não. Pessoal, o homem e o meio natural. Através da imagem, nós podemos contemplar uma grande verdade que ninguém pode contestar, que é a de que nós vivemos em um ambiente extremamente heterogêneo, né? Multifacetado. Então, essa imagem mostra bem para nós o que representa a nossa sociedade e já chamando a sociologia para nos ajudar a entender um pouco mais todas essas questões que são formadas ao longo do tempo e a relação com o meio ambiente. O homem é a sua alma? Aqui nós vamos invocar um grande filósofo chamado Agostinho, ou para alguns Santo Agostinho, um dos pais da igreja, do século IV. E esse pensador, ele vai nos ajudar a entender um pouco mais essa questão de percepção da realidade humana e a sua relação com o meio ambiente. A relação homem-meio ambiente, homem-natureza. Né? Então, Agostinho ele vai olhar para a criação de Deus, né, e contemplar essa beleza e chamar para si a responsabilidade, ou seja, o homem chama para si mesmo a responsabilidade de cuidar do bem, desse grande bem criado que é a natureza. E quem roubou nossa coragem? A pergunta é direcionada para nos lembrar de como, às vezes, nos pegamos letárgicos. Nos vemos, às vezes, paralisados diante das dificuldades que a sociedade muitas vezes nos impõe. Ou o dia a dia, a correria, né? O nosso tempo é escasso. É verdade, mas nós precisamos lembrar que todo esse bem criado, todo esse meio ambiente, ele nos serve, né? E, de alguma forma, somos senhores desse meio. E, assim, a nossa responsabilidade aumenta demais, né? Então, pensando nas questões sociológicas, né? Nós estamos ampliando esse debate, ampliando a nossa dimensão de entendimento, a dimensão cultural, para poder ajudar e formar uma proteção, né? E assim, não excluir a natureza das nossas conversas, dos nossos debates. É o que se tem feito. Então, esse é o chamamento, para que nós fiquemos mais atentos a essa questão ambiental. A fábula do homem. Vivemos em secessão, em divisão, em partes, em partículas. E, entretanto, dentro do homem habita a alma do todo. Alguns até podem não concordar com a ideia da fábula de que todos, né, um tem de todos, né? Partículas, partes de algumas questões da sociedade, da vida, do ser, estão todas intercaladas, interligadas de alguma forma, né? Essa fábula nos traz à memória essa ideia de que todos estão em um e um estão em todos. Então, de alguma forma, nós estamos ligados. Até porque somos seres humanos. Então, temos uma ligação, né, criativa, uma ligação emocional, uma ligação até mesmo espiritual. E é isso que nós invocamos aqui. A ideia de que o todo, o holístico, ele faz parte de um. Não é? E um
de todos, ok? Inversão de valores. Necessário, eu diria. Visão de mundo. Aqui nós temos, pessoal, uma tabela simples, mas que nos corresponde às ideias adequadas do que nós temos falado até agora. Notem que, de um lado, nós temos visão de mundo e, do outro lado, ecologia profunda. E, de alguma forma, representam dois pensamentos distintos, ok? Então, aqui, domínio da Terra, isso pensando no ser humano, né? O homem criado, como detentor desse poder de coordenar a natureza. Então ele domina a natureza. Na ecologia profunda, nós temos harmonia com a natureza, ok? Ele não deixa de ser o dominador. Contudo, ele de alguma forma vai conduzir pacificamente essa inter-relação, ok? O ambiente natural como recurso para os seres humanos. E na ecologia profunda, toda a natureza tem valor intrínseco. Ok? Aqui vem um ponto muito importante que é debatido em vários círculos sociológicos, filosóficos, até mesmo teológicos, que é o do ser humano como sendo o superior, o cabeça da criação, ok? Da natureza, o cabeça do meio ambiente. E alguns vão dizer, na ecologia profunda, que há uma igualdade. Ora, eu diria que o ser humano ele é dotado de inteligência diferenciada. Então cabe a ele a responsabilidade de cuidar de tudo que existe, de tudo isso. O crescimento econômico, na visão de mundo, o crescimento econômico e material como base para o crescimento humano. Okay? Na ecologia profunda, nós temos objetivos materiais a serviço de objetivos maiores de autorrealização. Ou seja, um lado vislumbra apenas a parte econômica, a parte material, o outro lado vislumbra também a autorrealização, né? As crenças na visão de mundo, elas são amplas e têm reservas, ou seja, seria para algumas questões específicas. Na ecologia profunda, não. O planeta tem recursos limitados. Então, um lado vai dizer que, de alguma forma, a natureza ela se autossustenta, ela se autocoordena. O outro lado vai dizer não, ela não faz isso, ela tem uma limitação. Ok? E nós vemos depois o consumismo, né? E também a comunidade nacional centralizada, né? E também do outro lado, na ecologia profunda, fazendo com o necessário e reciclando, que é bem interessante, aliás, as biorregiões e o reconhecimento de tradições das minorias. Podemos chamar aqui a ideia dos indígenas, por exemplo, ok? Pessoal, vamos agora ver uma curiosidade. Chama a vinheta da curiosidade. E se eu não estiver afim? Bom, pessoal, eu acredito que muitos de vocês tiveram acesso nos últimos anos a um acidente que ocorreu no porto do Líbano, né? País do Oriente Médio, mais precisamente em Beirute. Houve ali a explosão de um container onde estava estocado um material químico esquecido pelos seus gestores, né? Ou seja, esse material deveria ter sido acondicionado de forma adequada, bem cuidado, monitorado, e não fizeram. De repente, houve a explosão. Ou seja, era uma catástrofe anunciada. E todo aquele material químico, além de prejudicar toda a sociedade em volta, né, o porto em si, as pessoas que residiam ali perto, também teve os seus detritos, seu material escoado para as águas do mar. Então, vejam que destruição, né? O material nocivo, todo sendo despejado por causa de uma falta, né? Que é uma falta grave, mas é uma questão apenas de monitoramento, né? De atenção aos detalhes.
o que não foi feito. Então, vale para a gente lembrar disso, como a capacidade humana, o intelecto humano deve ser usado, né, para a gente poder trabalhar em prol do nosso bem-estar, da natureza para o nosso bem-estar social. A humanidade é desumana, mas ainda temos chances. Bom, novamente pensando aqui em Agostinho, ou Santo Agostinho, ele tem em suas palavras o grande chamamento, o grande ideal de que o ser humano, sim, ele tem condições de corrigir os erros, de corrigir as coisas, né? De produzir um bom gerenciamento da natureza em si, né? E ele evoca justamente a questão criacional, né? O homem criado como ser, como coroa, como ser especial, né? Dotado de intelecto, que pode governar, né? E produzir ações práticas, né? De conteúdo específico para ajudar a sociedade nas questões de preservação. Ok? Então Agostinho ele vai nos ajudar demais, né? E quem puder ler, que leia, porque é um excelente pensador, né? Ele não trata só de questões religiosas, ele trata também das questões filosóficas, né? As questões de epistemologia, né? Do conhecimento, né? As questões ontológicas, o conhecimento do ser, né? A essência do ser. Tudo isso é muito importante para que nós possamos chegar ao ponto de produzir algo realmente efetivo para a nossa sociedade, quanto a meio ambiente, ecossistema, ok? Que não precisemos deixar de usar, né, toda essa beleza que está à nossa disposição, né? Alguns dizem que nós precisamos deixar de usar, outros dizem não, nós devemos usar com responsabilidade e com o cuidado devido. Pessoal, agora a hora da tirinha. Bom, pessoal, nós temos aqui um urso chegando a um cartomante, né, para poder trazer a pessoa amada, afastada, né? E a ideia aqui é de que ele quer trazer, inclusive o próprio cartomante, ele está esperando que seja alguém que saiu do reduto, do ambiente, né, de relação. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui é que o que afastou a ursa foi justamente o descolamento da placa de gelo. Então ela foi levada pela placa de gelo. Então se tivéssemos cuidado dessa placa, o nosso amigo não precisaria pedir a volta da sua amada, ok? Bom, pessoal, então agora eu deixo para vocês alguns links para que vocês continuem pesquisando e se aprofundando nessas questões que são tão importantes, né, para o desenvolvimento prático, né, da vida de vocês. E esses links estarão à disposição. E eu deixo também uma reflexão muito importante de Immanuel Kant. A razão, assim, se aproxima da natureza, não como um aluno que ouve tudo aquilo que o professor se decide a dizer, mas como um juiz que obriga a testemunha a responder questões que ele formulou. Vejam, a responsabilidade é nossa. É essa a ideia, ok? Bons estudos!